moderna, que era aquilo que chamava pensão. Pensionato. Em 1957, aí ele muda para lá e ele começa com... Eu assisti a Fogueira de São João para inaugurar o palco. O palco foi construído, a casa estava aqui e o teatro, propriamente, foi construído por Martim. 57. 58 é a inauguração da peça dentro do teatro. Em 57 eles vão para o casarão. Em 58 a inauguração com a senhorita Júlia. E aí isso tudo acontece até 61. É tão importante ver o depoimento de Caetano, de Betânia, de Tom Zé, que eu entrevistei por interesse para saber como é que era a escola de teatro, não no interesse na música, no sentido mais específico de pesquisadora, mas eles dizerem assim, Caetano, por exemplo, disse para mim milhares de coisas, mas a que eu acho que merece atenção agora, ele diz assim, eu sou um ator frustrado. Ele não precisava dizer isso pra gente, porque a gente sente que tem uma coisa de atuação ali presente, latente, né? Ele é um ator, ele fez Boca de Ouro também, não faz nada. Ele fez uma ponta do Boca de Ouro. Ele adorava teatro. Tá vendo? Não saía da escola de teatro. Ele fez essa ponta. Não sei quem foi o diretor malvado. Alvinho eu entrevistei também. E aí esse trecho é 58, 59, 60, 61, que é exatamente quando a verba da Rockefeller chega, e muitas coisas que a gente vê espalhada pelo CEP de Salvador, elas foram financiadas diretamente por esse dinheiro da Rockefeller. Entre eles essa gravação, que eu não vou mostrar para você, né? Entre eles essa gravação, a primeira roda de xirê completa num palco gravada. A escola de teatro ganhou e pagou por um sistema de som e de iluminação. Eles gravaram, tem todos os pontos de candomblé, desde a abertura a todos os orixás, no palco do Teatro Santo Antônio. O Centro de Estudos Afro-Orientais, ele começa suas viagens para Nigéria e Senegal, Pierre Verger, bancado pelo Martim. Isso seria uma das coisas mais loucas que eu poderia proferir para vocês antes de começar a pesquisa, até encontrar a troca de cartas. Verger dizendo, pague para viajar, nós vamos juntos. Só que aí acontece uma crise montada por diversos aspectos dentro da escola de teatro, mas que não consegue viajar. Mas temos outros, o mosteiro de Santa Teresa, por exemplo, que é um mosteiro que era dos capuchinhos e virou dos beneditinos. Por quê? Porque a escola de teatro, quando chegou aqui, quando o Martim chegou aqui, ele conversou com o reitor Edgar, se existem tantos casarões pela essa terra, procure um para colocar a sua escola. Foi uma indicação dada, mas sem dinheiro para reforma. A cultura recebendo o dinheiro que Deus dá, né? Via medicina a gente vai fazendo um puxadinho. Nesse sentido, ele foi para o mosteiro de Santa Teresa e disse, aqui vai ser a escola. Mas houve uma resistência interna muito grande da comunidade local, que se achava que um mosteiro, uma igreja, não era um lugar para se colocar uma escola de teatro. Pessoal de Colã fazendo alongamento dentro do mosteiro, eles não gostaram disso. E aí o Marcos Gonçalves tem uma rica tradução. Eu acho besteira. Mas assim, o Marcos Gonçalves tinha uma antiga relação com os beneditinos, porque o tio dele, Dom Gerardo, que fez a negociação. Então quando a gente lê as cartas de Martim tentando trazer um museu de arte sacra, ele, colecionador de arte sacra que era, a gente percebe como é que as coisas são gestadas. Como é que as coisas são gestadas? O Teatro Vila Velha e a sua história, ele é gestado de dentro da escola de teatro. Há um rompimento, que eu diria, menor entre os alunos, porque todos eles são filhotes de Martim, mas em 59 a situação entre a política local estava bastante complicada. Então o governo, a prefeitura local acharam por bem escolher um lado para assumir o seu patrocínio. E com isso uma memória vai sendo apagada também. De uma forma bastante grotesca, porque exatamente não é só a pré-tropicália, é a pré-ditadura. Nesse período de 59, 60 e 61, aqui na Bahia, via Odorico Tavares, que é o mentor político do Antônio Carlos Magalhães, eu não sei se vocês já ouviram falar da figura, ele é o mentor político das estratégias através da mídia de como cercear a memória de alguém. Como é que eu posso apagar alguém do esquecimento? Temos nós vividos tanto. Sendo que ele era um colecionador de arte. Isso foi um problema. Então ele tinha autoridade de quem conhecia artes plásticas. Ele tinha uma coleção fantástica. Ele era
Chateaubriand. Era dos Diários Associados de Chateaubriand que criou o Museu de Arte de São Paulo. Então tinha essa rede de artes visuais, artes plásticas. Martim formado em arte. Então imagine ter um adversário com peso de conhecimento de arte na mídia contra um artista. Difícil, né? Foi difícil para Martim porque ele era o frágil de toda essa trama. Quando a gente vai pesquisando a briga de Odorico Tavares com Lina Bobardi, Lina já era protegida pelo marido. O marido dela era alguém, o Pietro Maria Bardi, que tinha o museu e tinha sido o capitão das artes nacionais. Ao criar o trazido por Chateaubriand, que era o chefe de Odorico. Isso que eu não entendo. Vaidades. Aí eu posso explicar, mas a gente já entendeu, né? Todo mundo já entendeu. Realmente, para finalizar, porque eu poderia prender vocês aqui e falar 5 dias sem parar. A gente ia adorar. Eu prendo todo mundo aqui. Sabe Buñuel? O filme Discreto Charme da Burguesia? Não sai ninguém. Não sai ninguém. Só de preso eu vou usar. Mas isso termina em 61. O Martim Gonçalves ele é afastado da escola de teatro. Eu só queria lembrar, memória de novo, porque uma vez eu publiquei uma coisa, trabalhava no Correio da Bahia, trabalhei 10 anos lá, 6 anos, e aí eu publiquei uma coisa que eu não conhecia o Roberto Assis. Aí o Roberto Assis ligou para o jornal e disse assim: eu quero falar com essa pessoa que escreveu essa matéria aí sobre teatro. Era um trecho sobre o Vila Velha. Aí eu falei: alô, é a pessoa, minha chefe mandou, Juscelino, quer falar com você, Linda Viseira. Medo, deve estar tudo com medo, falou que vão ser presos. Desculpa. Aí eu atendi. Ele falou: menina, eu acho que você esqueceu de me entrevistar ou você não entrevistou as pessoas certas. Eu falei: onde você mora? Eu quero ouvir você. E aí eu fui descobrindo uma outra turma que não estava exatamente... não eram exatamente os porta-vozes da memória do que era contado. E isso acontece muito em Salvador. Eu pesquisei muito sobre política, independente desse momento, o período do carlismo aqui, as fitas todas gravadas por Antônio Carlos. Vocês precisam lembrar disso, porque é preciso que um pesquisador faça essa gravação, analise essas gravações. Nós tivemos uma relação de pirataria enorme, de gravar o outro, de registrar essas insinuações. Isso não é de Brasília agora. Mas, em resumo da ópera, eu também entrevistando a Maria. Foi aí que eu posso dizer que o meu doutorado partiu de um puxão de orelha de Maria. Porque eu estava entrevistando lá, não sabia de nada sobre essa história que eu estou contando para vocês. Para mim, Martim era um homem que tinha vindo do estrangeiro, como se dizia na época. Um homem que vinha do estrangeiro. Diziam que ele montava só peça estrangeira. Como assim? Só montava peça estrangeira. Eu assisti não sei quantas brasileiras e ele foi o primeiro a trazer o Cordeiro. Aí Maria pegou e falou assim, eu falei assim: Maria, Dona Maria, né? Eu entrevistei ela na Dimas. É o seguinte, é verdade que o Martim Gonçalves montou a ópera dos Três Tostões de Brecht porque ele, na verdade, queria se afastar da burguesia? Aí, minha filha, você está completamente errada! Você não está entendendo nada! Mas gentil, porque ela só firme, porque eu estava falando um absurdo contra a religião. A religião Martim Gonçalves, que a gente vai ficando adeptos. Isso aqui, na verdade, é um proselitismo. Daqui a pouco eu passo a sacolinha, vocês contribuem. O que acontece com essa... Por que alguém poderia ficar tão nervosa com uma afirmação dessa? Da minha ignorância, né, como pesquisador, a gente faz isso. E aí eu descobri tem uma frase de verdade, Maria Vares, que você falou e que eu não vou esquecer, porque existia antes a ideia de achar que o João Augusto, ele rivalizou e por isso o Martim Frágil caiu. Aí Maria falou: minha filha, a frase de Maria, o Martim Gonçalves era um tubarão de águas profundas. E o João Augusto era uma piaba. Essa imagem virou uma metáfora de todo o trabalho. E aí eu entendi também porque ele foi afastado de Salvador. Ele não saiu para Salvador. Ele queria, inclusive, voltar quando o filho da direção, que foi seu nome? O Roberto. Quando o Roberto assume a direção em 66, ele queria voltar. Eu tenho cartas do Martim dizendo: e a escola?
os dois tramando, mas infelizmente a história a história termina aí. Gente, obrigada. Tá todo mundo preparado para sair daqui meia-noite, né? Depois de uma vida, a Fernanda